Pessoal, tudo bem? Neste vídeo, vou estar ensinando para vocês como que criamos um banco de dados utilizando o SGBD MariaBD. Bom, vou utilizar aqui o WadeSQL para estar acessando o banco de dados. Então, primeira vez que eu estou acessando o WadeSQL aqui. Então, vamos criar uma conexão, uma nova seção para estar acessando o WadeSQL. Então, clica na opção nova. Vou dar um nome aqui para essa seção, vou chamar de MariaDB Database. Eu vou acessar um banco de dados do tipo MariaDB ou MySQL, via rede mesmo, e vou acessar localmente, né? O servidor, no caso, é o próprio computador. Estou acessando o servidor local. Então, o IP do servidor local é o 127.0.0.1. Então, vamos utilizar esse IP mesmo. O usuário padrão é o root. A senha é a senha que você definiu lá no início, quando você instalou o banco de dados MariaDB. Se você não sabe instalar o banco de dados MariaDB, veja o vídeo anterior, onde eu ensino como instala o MariaDB. No caso, quando eu instalei o MariaDB, eu defini a senha 123456. Então, vou colocar essa senha aqui. A porta de acesso ao banco de dados é a porta padrão do MySQL e do MariaDB, que é a porta 123456. Vou utilizar essa mesma porta aqui. E vou clicar na opção abrir. Notem que ele abriu aqui já o nosso banco de dados. Temos aqui o banco de dados. Então, para a gente criar um novo banco de dados, a gente vem aqui na aba consulta e vamos digitar o seguinte comando. O comando para criar um banco de dados. MySQL e MariaDB, tracinho é um comentário. Então, comando para criar um banco de dados. Já vou salvar esse script aqui no meu trabalho. Vou colocar o nome de script 01 criar o BD. Então, esse é o nome que eu vou dar para esse script aqui, que é o nosso primeiro script da aula de hoje. Então, para criar um banco de dados, a gente usa o comando create. Note que quando eu digito uma palavra reservada do MariaDB, ele já muda, o próprio MariaDB já muda ela para maiúscula. Então, create database, criar um banco de dados chamado BD Faculdade. Nesse exemplo aqui. Selecionei, nesse caso, como só tem um único comando, eu nem preciso selecionar, basta eu clicar aqui na opção executar ou pressionar a tecla F9. Executei, vim aqui na instância do banco de dados, vou clicar com o botão direito em atualizar, nota que ele já criou aqui um BD Faculdade. Agora, o próximo comando vai ser para selecionar o banco de dados, selecionar o BD, ou seja, em qual banco de dados nós vamos criar toda a estrutura do banco, as tabelas, o selecionamento entre as tabelas, as colunas. Então, a gente vai usar o banco de dados que nós criamos, chama DB Faculdade. Como tem mais de um comando aqui no meu script, eu seleciono o script, o comando SQL que eu quero executar, venho aqui na setinha e venho na opção Ctrl F9 ou executar seleção. Cliquei, ele deu um erro, BD Faculdade. Escrevi errado. BD Faculdade, tinha escrito errado. Selecionei, executar seleção. Funcionou. Como que eu sei? Ficou verdinho aqui, o BD Faculdade. Então ele funcionou. Agora, se eu quiser excluir esse banco de dados, o comando para excluir o banco de dados, comando para excluir um BD, e aqui vou também colocar o comentário, comando para selecionar BD, é o seguinte, drop database, o nome do banco de dados. Então, vou escrever esse BD Faculdade. BD Faculdade. Selecionei o comando e vou executar o comando selecionado. Executei. Notem que
não deu erro aqui na execução do comando. Vamos ver se realmente ele excluiu. Vou atualizar aqui a seção. Atualizar, vou dar F5, olha lá, sumiu o banco de dados. Então, esse é o comando para estar excluindo o banco de dados. Vou criar novamente o banco de dados, porque a gente tem que criar a tabela. E para a gente criar uma tabela, primeiramente, temos que criar o banco de dados. Vou usar esse banco de dados faculdade. Verificar se ele está aparecendo aqui, se foi atualizado. Deixa eu ver se ele foi criado. Atualizar. Não foi, deixa eu executar então o comando aqui, executar seleção. Beleza. Vou atualizar. Está aqui, BD faculdade. Agora eu vou executar esse comando para usar esse banco de dados. Beleza, está selecionado BD faculdade. Então, a gente vai criar uma tabela. Agora vamos definir o comando para criar uma tabela no BD. Banco de dados. Então, vamos criar uma tabela chamada alunos. Então, create table. Então, estou passando um comando, estou dando uma instrução aqui para o meu interpretador dos comandos SQL. Então, falando, cria-se uma tabela que vai chamar alunos, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, para a gente definir quais são os atributos ou as colunas dessa tabela. Geralmente eu já abro e fecho parênteses. Quando eu vou programando, eu abro uma chave, eu já fecho a chave. Isso é um padrão legal. Aí eu vou dar um tab aqui só para a gente criar uma hierarquia. Para a gente colocar as colunas dentro aqui do comando de criação de tabela. Então eu vou criar aqui um CPF, que vai ser um conjunto de caracteres que vai ser armazenado no CPF somente os números. Então, por padrão, o CPF ele tem 11 dígitos, 11 números, né? 11 caracteres. E aí, como eu não vou executar nenhuma operação de soma, de divisão, de multiplicação, eu vou salvar o CPF como uma string que ocupa menos espaço no HD do computador ou do seu servidor. O CPF é uma informação importante que não pode ser nula, ou seja, é um campo obrigatório. Toda vez que for feito um registro, uma nova inserção de um aluno no banco de dados, nessa tabela alunos, obrigatoriamente tem que colocar o CPF. A mesma regra vale para o nome, que também vai ser um conjunto de caracteres que pode variar de 0 até 50 caracteres. Também não vai poder ser nulo. Então, toda vez que cadastrar um novo aluno, você tem que definir já o nome desse aluno. E também vou colocar aqui outro atributo, data nascimento. Data nascimento, tudo junto. Que vai ser do tipo date. Que também não vai poder ser nulo. Not null. Vou também definir aqui o atributo telefone. Que vai ser um varchar de 15 caracteres, então 15 caracteres eu acho que é suficiente para um telefone. E o sexo, que vai ser um char de 1, onde eu vou representar com apenas uma letra o tipo do sexo. Após definir o sexo aqui do tipo char, vamos definir agora a chave primária. Lembrando que a chave primária ela não pode ser nula e ela também tem que ter um valor único. E aí, desses conjuntos de colunas que eu tenho nessa tabela aluno, um atributo que com certeza ele é único e que ele já não vai ser nulo é o CPF. Então, eu vou colocar aqui que a chave primária vai ser o CPF. Primary key, entre parênteses, qual que é a coluna que vai ser a chave primária? É o nosso CPF. Feito isso, seleciono todo o comando e venho na opção executar seleção. Ok, executou aqui. Se eu vier aqui na seção atualizar, notem que o BD faculdade já tem a tabela aluno. Vamos verificar se os campos foram criados corretamente. Então eu coloco o comando aqui desc ou describe
para visualizar a estrutura da tabela. Então, esse comando que visualiza a estrutura de uma tabela. Então, descreve, vamos fazer de linha aqui, a tabela chama alunos. Então, vamos ver a tabela alunos. Executei, seleção, ok. Criou-se a tabela aqui, ó, CPF, primary key, nome, varchar, 50, data de nascimento, do tipo date. Esses atributos não podem ser nulos, a gente definiu aqui como not null. Telefone e sexo, eles podem ser nulos. Então, dessa forma que a gente fez essa tabela. Até o próximo vídeo, pessoal!